Salve, salve, minha gente querida, graça e paz, meu povo amado. Eu estou aqui de máscara para começar, para você não se assustar. Tem cara nova no pedaço. Como é que vocês estão? Muito bem, olha só. São exatamente 16 horas aqui onde nós estamos, da quarta-feira de hoje, dia de hoje. Eu estou aqui gravando esta aula. Você não está vendo ela exatamente ao vivo, mas ela foi gravada hoje. Porque nós temos alguns compromissos no retiro espiritual que estamos passando. Eu e a Lídia estamos num retiro até o dia 28 de agosto, mas nós temos um compromisso com você, não podíamos deixar você sem aulas do nosso curso Como Ensinar a Bíblia, e nesse momento falando sobre como ensinar sobre o tabernáculo de Moisés e a sua relação entre Cristo e a sua igreja. Achamos melhor fazer assim para ficar mais fácil, para não chocar os horários aqui com o do retiro, mas também uma maneira de vencermos as dificuldades com a internet quando nós estamos fora de casa e não sabemos como tudo irá se comportar, está bem? Isso não quer dizer que você não está recebendo aqui um material de primeira qualidade e com atenção especial para você, tá bom? Então, só para lembrar, não esqueça de dar o seu joinha na aula de hoje. Não esqueça de se inscrever se por acaso você ainda não se inscreveu. E aí acione o sininho para que você receba as notificações do YouTube quando nós estivermos online. Está bem? Muito obrigado por você estar presente conosco, estar nos acompanhando, recebendo um conteúdo diferenciado para você. Tá bem? Nós resolvemos repetir a aula de semana passada devido aos diversos problemas que nós tivemos. Tive problema com a placa de vídeo do meu notebook, problema com a internet, enfim, o microfone ficou muito ruim também. Enfim, foram situações fora do nosso controle, mas que a gente conseguiu resolver para esta semana, tá bem? Muito bom, então você vai ouvir o conteúdo da semana passada com um pouco mais de incremento, porque aí eu tive também condição agora de pegar um pouco de material diferenciado durante esses dias e quero mostrar isso para você, tá bem? A nossa aula de hoje, conforme o slide de apresentação, é esse aí, né? Como ensinar a Bíblia, é a nossa aula número 8, estamos contando como a aula número 8 do dia de hoje, 19 de agosto, e vamos aprender sobre o tabernáculo de Cristo, a sua origem, propósito e construção. Eu quero que você aprenda como ensinar a respeito do tabernáculo, né? Se você abrir a internet, você vai encontrar muita coisa sobre o tabernáculo, muitos vídeos. Eu vou dar inclusive algumas sugestões para você daqui a pouco. Mas você vai encontrar algo assim muito simples, né? Muito superficial. Eu quero que você aprenda a estudar da maneira correta sobre este assunto, está bem? Então eu vou colocar aqui o nosso slide. Esta é a aula número 1, nós estamos reprisando a aula de semana passada. Eu quero que você então pegue aí o seu caderninho de anotação, o seu bloco, a sua Bíblia, mantenha aí para você poder conferir alguns textos bíblicos, e nós vamos aprender para poder ensinar sobre o tabernáculo de Moisés. Muito bem, olha só, como estudar a respeito de um assunto bíblico. Eu quero aqui não retornar o que nós já vimos naquela sequência das 6 primeiras aulas, mas eu quero enfatizar algumas coisas importantes que você não pode se esquecer, não é? Como estudar a respeito de um assunto bíblico. Olha só, primeiro,
você tem que ter em mente o seguinte, que todo o processo de ensino, e você é professor, você vai ensinar, todo esse processo começa com o seu aprendizado, né? Com o seu aprendizado. Você não tem como ensinar algo que você ainda não aprendeu. Você precisa aprender, dominar o assunto que você quer ensinar, ou pelo menos dominar razoavelmente bem, né? Para que você possa ensinar, possa responder perguntas, possa se posicionar. Por uma simples razão, toda vez que nós ensinamos, nós não conseguimos ensinar 100% aquilo que nós conhecemos. No processo de ensino, você ensina sempre alguma coisa a menos, né? Se fosse fazer uma pequena equação, seria, eu conheço x, mas na hora de ensinar, eu ensino x menos 1, x menos 2, né? Então, você vai ter ali uma pequena quantidade menor daquilo que você mesmo conhece. Por isso, quanto mais você obtiver de informação, de conhecimento sobre o assunto, melhor para você. Dias atrás, acho que foi semana passada, nós fizemos uma postagem no Instagram, e se você não nos segue no Instagram, aproveita hoje para começar a seguir, @ensino bíblico sem fronteiras, né? @ensino bíblico sem fronteiras. Você vai ver lá todos os dias uma postagem diferente sobre o processo ou de ensino ou de aprendizagem, né? Como coisas que podem nos ajudar, inclusive várias ideias, várias dicas também. E uma dessas postagens de semana passada, eu fiz essa postagem aí, né? Que as práticas moldam aquilo que amamos e que por fim nos... Como é que está aí? Aqui está um pouquinho menor do que eu consigo enxergar. As práticas moldam aquilo que amamos e por fim nos definem. Por fim nos definem, né? É verdade, você só pode dizer que você gosta de algo ou que você é de uma certa forma, né, de ser, quando você tem uma prática naquilo, né? Uma prática mais constante. Porque todo o processo de preparo exige do professor ser moldado pela prática. Você precisa praticar, não é? Eu estou aqui falando e me lembrando das primeiras videoaulas que eu dei no mês finalzinho de março, começo de abril, né? Como era difícil para eu poder dialogar com você que está aí do outro lado. Mas a prática vai nos ajudando e vai nos definindo, né, na maneira de nós sermos. Então você, como professor, tem que ter isso em mente. Você precisa ter prática, precisa praticar. E a prática do aprendizado, do ensino, né, começa com o seu próprio aprendizado. Como então ensinar ou estudar a respeito do tabernáculo? Agora vamos falar do assunto específico, né? Primeiro nós temos que estudar o máximo ou ao máximo de nossas forças e o máximo de conteúdo que nós conseguimos estudar. Anote isso daí, isso é importante, né? Então você precisa estudar. Tudo que você puder, você deve fazer para estudar sobre aquele determinado assunto, né? Buscar livros, buscar textos. Então aqui, ajunte material, né? Textos de leitura, imagens, tabelas comparativas, mapas, etc. O que você puder juntar de conteúdo, vídeos, né? Apostilas, livros, o que você puder juntar, faça isso. Ajunte esse material para você começar ler, para você começar a formar na sua mente o processo que você vai utilizar para ensinar sobre aquele assunto, né? E você deve ir escrevendo algumas coisas, pelo menos fazendo um esboço do que você está ajuntando do seu material. Se você vai pesquisar em sites, procure pesquisar em sites confiáveis, não é? A internet é um lugar amplo, com conhecimentos múltiplos, inclusive de informações erradas,
Nem sempre todas as informações que nós obtemos elas estão corretas ali na internet, né? Por isso que hoje não é aceito, por exemplo, na academia, né? na vida acadêmica, não é aceito citações, por exemplo, da Wikipédia, porque é uma enciclopédia aberta que qualquer pessoa pode pôr informação, pode colocar ali o que ela bem entende e não tem, às vezes, uma peneira boa ali para dizer se aquela informação está certa ou não. Então, nem sempre que você vai ler, se você estiver na Wikipédia, você deve colocar um ponto de interrogação. Mas existem sites bons, por exemplo, no caso do Tabernáculo, para você fazer pesquisas. Eu vou dar algumas indicações boas para você. Em quarto lugar, pesquise palavras importantes. Então, existem palavras que fazem parte daquele tipo de estudo, daquele material que nós daquele assunto específico que estamos estudando, que são palavras que precisamos entender completamente, né? Não temos como nós às vezes explicarmos para uma pessoa o sentido de uma palavra sem nós contarmos uma história, sem nós procurarmos um dicionário, né? Nós precisamos então pesquisar palavras importantes. Você vai ver que daqui a pouco nós vamos olhar o sentido, o significado da palavra tabernáculo, né? É uma palavra que está bem restrita no campo do mundo evangélico ou bíblico, né? Então, às vezes você vai falar tabernáculo, a pessoa não sabe exatamente do que se trata essa palavra, a gente tem que explicar. Então, identifique as palavras difíceis ou diferentes, pode não ser diferente, pode ser não ser difícil para você, mas o é para outras pessoas. Então, você tem que ter um senso de julgar isto também, não é? E, em quinto lugar, anote todas as referências bíblicas possíveis sobre o assunto. Então você vai ter que fazer uso de uma boa enciclopédia bíblica, né, de um dicionário bíblico, para procurar as referências bíblicas de onde se trata na Bíblia sobre tabernáculo, o que se fala sobre tabernáculo, para você poder ter um pano de fundo bom para começar a elaborar o seu estudo bíblico, está bem? Então não deixe de fazer essas anotações. Tem aqui então pelo menos 5 pontos de como você pode estudar bem a respeito do tabernáculo. Então eu convido você a dar atenção a estes pontos e quando for começar a estudar, e claro, isso cabe para qualquer outro assunto, não é? Neste caso aqui estamos pensando no tabernáculo, mas você serve para qualquer outro tipo de assunto bíblico, você pode usar o mesmo caminho. Eu quero então fazer aqui uma sugestão de material para estudo, tá? Então, primeiro, vamos ver aqui livros. Vou voltar aqui para a tela principal. Vamos falar sobre livros. Que livros eu usei para estudar a respeito do tabernáculo e para trazer um conteúdo para você? Então, eu quero que você entenda que a primeira coisa que a gente vai buscar para estudar, que é um princípio, né? Um princípio de quem ensina a Bíblia é ter a Bíblia nas suas mãos, você poder estudar. Então, podendo ter Bíblias de estudo, faça isso, né? Tem pelo menos uma Bíblia de estudo para você localizar tudo que você precisa estudar. Bom, eu tomei como base para o nosso curso aqui, eu tomei como base para gerar os assuntos que vamos estudar. Esta revista da Escola Bíblica, né? O Tabernáculo, Cristo e o Cristão. Eu fiz uma pequena modificação aqui no tema do nosso curso, o Tabernáculo, Cristo e a Igreja. Eu quero ampliar um pouquinho mais, né? Então eu usei esta revista da Escola Bíblica como uma referência para gerar os assuntos principais que nós vamos estudar, ou eu vou ensinar você como estudar, como chegar a ensinar sobre esses assuntos. Também fiz uso deste livro aqui, O Tabernáculo de Moisés. É um livro da editora Atos, de Kevin Conner,
tá? Você encontra em qualquer livraria, essa aqui. Tem uma sequência dele chamado O Tabernáculo de Davi, que nós no final do nosso curso nós vamos falar um pouco sobre isso, tá? Então é um livro bem pormenorizado sobre o tabernáculo de Moisés. Usei também este pequeno livro chamado A Casa de Ouro, é uma explanação sobre o tabernáculo, sobre os objetos, os móveis que haviam ali no tabernáculo, muito interessante. Ele vai fazendo a apresentação e ao mesmo tempo fazendo algumas aplicações muito interessantes sobre isso aqui. Não se preocupe, eu vou colocar a relação desses livros na apresentação do nosso vídeo de hoje. Também eu fiz uso, é um livro um pouquinho mais antigo, da editora, deixa eu ver aqui, da Imprensa Batista Regular, Quadros Cronológicos do Velho Testamento. Talvez você não encontre ele, mas pode encontrar talvez alguma coisa parecida. É um livro que apresenta, como ele mesmo diz, são quadros comparativos, né, de cronologia do Velho Testamento, e ele dá uma boa visão para a gente sobre os tempos bíblicos. Então eu usei este livro também. Outro livro que eu sugiro você e tenho feito uso é este Manual Bíblico Vida Nova, da editora Vida Nova. É um manual que traz assuntos gerais, inclusive sobre o tabernáculo e dos dias de Moisés. Tá aqui, traz muitos quadros, muitas imagens, inclusive arqueológicas, né? Então aqui do tempo de Moisés, aí pinturas egípcias. Então tem muitas curiosidades, né? Também de bom uso para pesquisa, não só sobre o tabernáculo, mas sobre outros demais assuntos. E usei também como fonte de pesquisa este livro, Conheça o Melhor do Antigo Testamento, de Stanley Elizen, da editora Vida, tá? O outro era da Vida Nova e esse da editora Vida. Esse é um livro bem mais antigo que eu tenho, na minha época de seminário ainda. Na verdade esse aqui é do tempo de seminário, que é da Lídia, quando a Lídia fez seminário. Então você pode usar também este livro. Então esses livros foram os livros que eu utilizei para programar e para elaborar o estudo que nós estamos fazendo e elaborar este curso, tá bom? Então veja que você pode pensar bastante e você pode encontrar muitos outros, né? Dependendo da livraria que você for, você vai encontrar muitos outros materiais. Então está aí o material de estudo bíblico, como eu citei, foi a revista da Escola Bíblica, não é? Da editora Cristã Evangélica. Usei isso aqui como padrão para gerar os assuntos, né? Não me prendi tanto às divisões, né, que as lições apresentam, mas gerou então para mim uma facilidade de mostrar o que é preciso ensinar sobre este assunto. A terceira sugestão de material de estudo está aqui na descrição deste vídeo várias sugestões de vídeos sobre o tabernáculo. Tem vídeo sobre o tabernáculo nos dias de Moisés, o santuário em Siló. Siló é ou Shiló, aquela localização que não ficava em Jerusalém, o tabernáculo ficava nessa cidade, logo depois que Josué conquistou a terra, e então o tabernáculo assentou-se ali. Então tem um vídeo falando sobre isso, muito interessante. Tem também uma réplica atual do santuário, né? Foi criado em Israel uma réplica do tabernáculo e está ali para as pessoas visitarem. Então tem um vídeo apresentando essa réplica. Tem um vídeo numa visão 360 graus do tabernáculo, olhando tanto por fora como por dentro. E tem
um vídeo trazendo algumas lições do tabernáculo, tá bem? Eu escolhi esses vídeos para ajudar você no processo de aprender um pouco mais sobre o tabernáculo. Mas você, como eu falei, você vai encontrar muita coisa, né? Você deve ter apenas critério para julgar se o que você está assistindo é de uma fonte confiável e se vale a pena passar para frente, tá bom? Nós vamos dividir aqui os assuntos a serem estudados. Então aqui está aqui você vai ver comigo uma sugestão de como dividir o assunto, né? Como ensinar sobre o tabernáculo. Então nós vamos seguir esse passo aqui no nosso curso, tá bom? Então vamos ver aqui. Primeira divisão: origem, propósito e construção, que é o assunto da aula 1, que foi de semana passada. Nós estamos revendo hoje, justamente porque não ficou uma boa gravação, né? Não ficou uma boa apresentação do material por conta das dificuldades com a internet. Então nós estamos revendo esse assunto hoje. Nós vamos ver daqui a pouco, começar sobre origem, propósito e construção do tabernáculo. A próxima aula, a aula da semana que vem, será sobre o átrio. O átrio é o cercado ao redor do tabernáculo, o altar do holocausto e a pia de bronze, que estavam no átrio, tá? Vamos estudar sobre isso. O terceiro assunto será algo específico sobre o lugar santo. Lembrando que o tabernáculo era dividido em duas partes, lugar santo e lugar santíssimo. A outra aula, então, veremos sobre o lugar santíssimo. E, por fim, faremos uma comparação entre o tabernáculo de Moisés e o tabernáculo de Davi. Nós vamos entender por que temos esses dois tabernáculos descritos na Bíblia, qual a diferença entre eles, qual a relação entre eles, e vamos ver qual a importância de tudo isso, tá bem? Vocês estão anotando? Anotem aí, né? A aula ficará disponível por uns dias para você poder acompanhar, rever, tá bem? E você então ter esses dados aí. Agora, quando nós falamos de dividir os assuntos, eu diminuí aqui um pouco o tamanho porque eu quero colocar algo antes e depois. Então, antes de nós entrarmos especificamente nessa divisão, nós vamos dar uma olhada na história de Israel pré-libertação do Egito. Então, antes de Israel sair do Egito, ser liberto do Egito por Moisés, né, por intermédio de uma ação milagrosa, por mão poderosa de Deus, né, através de muitos milagres, Israel viveu no Egito 430 anos. Vamos ver daqui a pouco, né? Vamos ver qual a importância disso para entender a origem, o propósito e a construção do tabernáculo. E no final nós veremos, aí estou enfatizando, nós veremos a diferença do tabernáculo de Moisés com o tabernáculo de Davi. Então repare que são dois assuntos destacados, né, dentro daquilo que nós vamos estudar sobre o tabernáculo. Precisamos fazer uma visitação à história de Israel lá no Egito. Não tem como nós, não fazemos essa visita na história de Israel. Precisamos ver, né? Tem implicações, assim como nós somos hoje, como resultado da nossa história, né? Da maneira como fomos criados, onde fomos criados, a educação que recebemos, né? As pessoas que influenciaram a nossa vida. Então a mesma coisa é um país, né? A mesma coisa é uma igreja, né? A história conta como foi que chegou-se em determinada situação, né? Então nós vamos ver isso a partir de hoje. Então tá aqui as divisões do estudo do nosso curso, que você pode usar para você dar um pequeno curso sobre o tabernáculo, e você tem que gastar um tempo, talvez uma aula a mais falando de história, e uma aula a mais falando sobre a diferença dos dois tabernáculos. Então, começando aqui com a história de Israel
pré-libertação, antes de saírem do Egito. Então vale uma recordação aqui de que os 400 anos de Israel no Egito necessariamente não foi de escravidão. Não foram os 430 anos de escravidão. Foi um período desse tempo, né? A gente fala 430 anos de escravidão, mas a gente tem que lembrar que não foram todos. Em Êxodo 12, 40, diz lá, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Então, eles habitaram por esse período. Ali no delta do Nilo, né, onde era o melhor lugar, o delta crescente do Nilo, onde havia muita plantação, muita água, muita possibilidade de pastagem, inclusive para o gado, né, e as criações dos judeus, mas não foram os 40 e 30 anos de escravidão. Acontece que no meio do caminho aí, num determinado tempo, diz a história bíblica que um faraó que assumiu o trono não conheceu José, não conheceu a história de José, portanto não sabia por que aquele povo hebreu estava morando e crescendo dentro das terras do Egito. E daí começou então a perseguição e a escravidão. Então, dentro da história de Israel, nós temos que lembrar da grande influência cultural egípcia sobre os hebreus. Aqui então, eu coloquei algumas cebolas aí porque faz parte de uma das reclamações dos hebreus, né? Então eu quero citar aqui duas reclamações que eles fizeram a Moisés e a Arão no deserto, depois que saíram de lá, que mostra essa influência. Lá em Êxodo 16:3, eles dizem: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Quando estávamos sentados lá no Egito, né? Quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Então repare, eles voltam à memória lá no deserto. Eles estão fora da escravidão, foram livres da escravidão, mas lá no deserto eles voltam à lembrança para como eles viviam no Egito. E eles falam: puxa, parece que era bem melhor ficar lá sentado ao lado da panela. A gente era escravo, mas a gente tinha o que comer, tinha carne, não é? Então, essa é uma reclamação. O que eles estão mostrando? Que a experiência deles, a vida deles, durante todas aquelas centenas de anos, nas terras do Egito, fez com que eles acostumassem com a cultura. E a alimentação é algo extremamente forte na expressão cultural de um povo, né? Isso é tão claro para Jesus e os discípulos, que quando Jesus manda os discípulos irem de 2 a 2, visitando as cidades, né, indo adiante dele, antes de Jesus chegar lá, para poder pregar o evangelho, eles iam para preparar o lugar. E Jesus orienta, naquela orientação de Lucas 14, Jesus fala 2 vezes sobre a alimentação, que eles devem bater a porta, se eles forem bem recebidos, eles devem entrar e devem comer do que for posto à mesa. Não era para eles exigirem nada do que eles gostassem, né? Agora, por que Jesus fala sobre isso, sobre alimentação? Porque a alimentação é algo muito próprio da cultura, né? E não é só de um país, é da cultura de um país, de um estado, é a cultura de uma cidade, é a cultura de uma família, não é? Quantas vezes nós visitamos alguma família que tem um costume, uma cultura alimentar diferente da nossa, não é? E quando você aceita o alimento do outro, você é bem recebido, você é bem visto. E se você falar que não gostou da comida da Dona Maria, não é mesmo? Se você falar que não gosta daquele alimento, então você já tem uma certa resistência. Por quê? Porque é uma resistência nossa à cultura. Então, repare que quando os judeus, os hebreus reclamam para Moisés e Arão, eles se referem ao alimento. Olha o outro texto aqui, Números 11. Os filhos de Israel começaram a chorar outra vez. Quer dizer, não era só uma reclamação, era um choro mesmo, né? De saudade, dizendo: quem nos dera
carne para comer, lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Claro, eles eram rodeados de rios para tudo quanto é lado, né? Além do rio Nilo, então comiam peixes à vontade. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres e das cebolas. Aqui saiu alho 2 vezes, né? E das cebolas. Olha que interessante. Eles estão falando de coisas, de comidas, no caso aqui de frutas e legumes, que eram próprios do Egito. Esse povo que saiu lá de Canaã, que saiu daquela região que estava prometida por Deus a eles, né? Saíram nos dias de Moisés por conta da fome que rodeava todo o mundo. Eles saíram daquela região onde não era costume comer essas coisas. Mas como que eles lembram e por que eles lembram desses alimentos? Por causa da influência cultural egípcia. Então, quando você for ensinar sobre Israel saindo do Egito, lembre-se disso, que eles estão saindo com uma cultura transformada. Eles vão ter que reaprender a reaprender a sua própria cultura e ensinar a sua própria cultura. Aí você imagina, eles estão saindo do Egito, vão passar 40 anos no deserto e vão entrar numa terra que Deus disse manava leite e mel, quer dizer, dava de tudo que se plantasse, mas uma terra já encharcada de outras culturas. Então ficamos imaginando por que Deus permitiu, e não só permitiu, Deus fez com que este povo ficasse 40 anos peregrinando pelo deserto. Era uma maneira de tirar deles esta cultura egípcia que estava impregnado na vida, no coração e na mente deles, tá certo? Então é uma maneira de Deus trabalhar, porque Deus estava preparando para entrarem numa outra terra. Dentro da história de Israel, antes de sair do Egito, nós devemos lembrar que Deus achou por bem preservar um líder que conhecia a Deus, o Deus de Abraão. E claro, nós estamos falando de Moisés. Deus preservou. E nós vemos essa preservação no nascimento de Moisés, quando ele nasce no meio daquela perseguição em que o faraó mandou matar todos os meninos que nasciam, e Moisés, um menino, foi preservado pela sua mãe, né, colocado num cesto, colocado no rio Nilo. A sua irmã vai o acompanhando enquanto desce o rio Nilo, e ele é encontrado pela princesa do Egito, não é? E a princesa adota Moisés, e aqui temos aqui a ampliação da preservação de Deus. Deus não só preserva a vida, mas preserva também a mente e o coração de Moisés. Você deve se lembrar, e no estudo que você vai fazer, você vai ver isso, se você não sabe, não conhece toda a história de Moisés. A princesa do Egito, ela não tinha como cuidar desse menino, ela não era mãe dele, não tinha leite, não é? E aí ela fica naquela angústia. Agora o que vai fazer? Aparece Miriam, a irmã mais velha de Moisés, e oferece e dá a sugestão, na verdade, para a princesa: por que você não arruma uma mãe de leite para esse menino? Você vai precisar. Eu conheço uma mulher que pode amamentá-lo. E claro, era a própria mãe de Moisés. E a própria mãe de Moisés leva Moisés para casa, e durante toda aquela primeira infância, né, tudo indica que naquele período uma criança amamentava-se até os seus 5, 6 anos de idade, amamentando na mãe, e ele passa aquele primeiro período não só bebendo do leite da sua mãe, mas bebendo do conhecimento da sua mãe sobre o Deus de Abraão. Então ele ouve sobre Deus, ouve a história de Israel, por que Israel está ali no Egito. Ele vai obter, vai mamar nessa história, né? E vai crescer neste conhecimento. Mas, após esse período, é levado para viver no palácio do faraó, lá na capital egípcia, e lá
ele vai aprender sobre liderança, ele vai adquirir aptidão de líder e vai ter toda a capacitação em toda a ciência. A Bíblia diz que ele foi ensinado em toda a ciência do Egito. E para que isso? Deus o estava preparando para liderar o povo, o seu povo, para fora do Egito. Então, resumindo, Moisés nasce e vive até os 40 anos no palácio do faraó. Por causa de um erro que ele comete, você tem que estudar a história aí, né? Por causa de um erro que ele comete, ele foge do Egito aos 40 anos, volta depois de 40 anos para libertar o seu povo, depois de ele ter um encontro com Deus no deserto. Então Moisés, quando tira Israel do Egito, ele está com 80, um pouco mais de 80 anos de idade. Muito bem. E Moisés também tem preservado o seu discernimento espiritual. É exatamente por causa desse discernimento espiritual que ele acaba cometendo um erro. Quer dizer que o discernimento espiritual atrapalhou a vida dele? Não, ele tomou a decisão errada, só isso, né? Qual foi o discernimento espiritual? De que ele tinha uma nação. Ele foi criado no Egito, mas ele tinha um povo. Ele tinha um povo que cria num Deus diferente dos deuses do Egito. E quando ele vê um egípcio maltratando um igual ao seu, um outro hebreu, ele sai em defesa do hebreu e acaba matando o egípcio. Então, por causa disso, ele foge do Egito, tá bom? O que nós vemos, irmão? Nós vemos aqui nessa preservação de Moisés para guiar o povo, nós vemos aqui uma história providencial, quer dizer, Deus providenciando tudo o que era preciso. Eu quero aqui apresentar uma linha do tempo muito simples, aqui à direita, marcando aí o ano zero, que na verdade seria 4 a 6 anos antes de Cristo, que é quando Cristo nasce. Aqui à esquerda, quando tem o nascimento do mundo, né? Colocando aqui como o aparecimento de Adão, a criação de Adão, quando o mundo é criado. Estima-se, estudiosos da Bíblia estimam que a criação aconteceu 4.200, até uns falam até 6.000 anos antes de Cristo, né? Mas a maioria concorda aí em 4.000 anos, 4.200 anos antes de Cristo. Então, este período que nós temos aí, nessa pequena linha da história, vamos observar alguns fatos importantes. Primeiro, temos aqui Abraão. Abraão surge mais ou menos aí 2.165, 2.200 anos antes de Cristo. Temos aqui o aparecimento de Moisés em 1475, 1.500 anos antes de Cristo. Tá? Agora, eu quero situar aqui alguns faraós, porque a gente pensa que na vida de Moisés teve apenas um faraó, e não teve, né? Primeiro, nós ouvimos falar da rainha Hatshepsut. Não é fácil falar o nome não, né? Possivelmente tenha sido ela, a princesa que tirou Moisés do rio Nilo. Possivelmente tenha sido ela, né? Não há, nesses estudos arqueológicos da história antiga, não há muita certeza em alguns fatos, mas tudo indica que foi essa rainha, que não tinha faraó naquela época. Nesse momento não teve faraó. Tudo indica que ela usurpou o trono do seu cunhado. Seu marido morreu e ela então... O seu cunhado deveria assumir o trono e ela usurpa o trono. Então, possivelmente, por isso que nós ouvimos falar da princesa do Egito lá no Nilo, pegando Moisés. Não se fala do faraó daquela época, não se fala de mais nenhuma liderança, apenas dela. Pode ser que tenha sido ela, que então, 40 anos antes aí... na verdade dá mais, daqui dá 80 anos, tirou Moisés do rio Nilo. Temos aqui no meio do caminho, então, com Moisés com 40 anos, o faraó Tutmés III, em 1515 anos antes de Cristo. Ele seria o faraó que não conheceu Moisés, né, que não
conhecia nada da história do Egito, do Moisés, da história do Egito, e talvez tenha sido esse o faraó que Moisés não enfrentou, mas teve que enfrentar quando ele assassinou, ou iria enfrentar quando ele assassinou o egípcio, tá? Temos aí, aqui sim, o faraó Amenófis, em 1435 a.C., que é o faraó que Moisés enfrentou com as 10 pragas, né? E fez vários milagres lá. Então, aqui está mais ou menos contado aí, 40 anos, quando Moisés nasceu, 40 anos depois é o faraó Tutmés, ele vai para o deserto, 40 anos depois ele volta, já aos 80, e enfrenta Amenófis em 1435 anos antes de Cristo. E aqui sim, Ramsés II tenha sido o faraó que José se relacionou. Então esse sim conheceu José, conheceu Abraão, os seus filhos, e conheceu toda a história. Então possivelmente tenham sido esses 4, temos 4 líderes do Egito aí, que teve influência sobre a vida de Moisés, que Moisés estudou a história, Moisés teve o conhecimento. Então, só para vocês entenderem, dentro dessa linha histórica, essa história providencial de Deus em trabalhar a história para chegar em Moisés e poder utilizar Moisés, usar a vida de Moisés na libertação do seu povo. Muito bem. Um pouco da origem. Nós vamos ver aqui um pouco da origem do tabernáculo, né? Entender um pouco sobre isso, como surgiu a ideia do tabernáculo. Deus criou isso daí, mas por que Deus fez isso, né? Então, a primeira coisa que nós temos que considerar quanto à origem é o significado da palavra tabernáculo. O que significa? Vem do latim tabernaculum, que significa tenda, barraca. Então essa expressão na língua portuguesa, ela se derivou do latim. Mas no dicionário, se a gente for buscar no dicionário da língua portuguesa, você vai encontrar essa designação, essa explicação, que tabernáculo é uma tenda portátil que foi santuário do Deus dos hebreus durante a peregrinação pelo deserto, símbolo da convivência ou encontro entre Deus e o homem. Então repare que até no dicionário de língua portuguesa, a palavra tabernáculo tem um significado extremamente ligado à Bíblia e, no caso aqui, à história de Israel, do povo hebreu. Então veja que se você vai dar uma aula e tem pessoas que são novos na fé, conhecem pouco as escrituras, você tem que dar esse tipo de explicação. Tá vendo? Por isso que é importante você estudar as palavras e não considerar que você conhece, isso já é suficiente para os outros conhecerem. Não, né? Se você conhece, você conhece. O outro é o outro, né? Então você tem que lembrar disso. Lembra dos 4 tipos de aprendizes? Então tem pessoas diferentes aprendendo o que você está ensinando, e nisso você tem que ter esta preocupação. O tabernáculo, ele recebe vários nomes na Bíblia. Então vou citar alguns aqui. A própria Bíblia refere-se ao tabernáculo, esse tabernáculo, santuário, como tenda da congregação, como tenda de culto, tabernáculo do testemunho, santuário. Aqui temos um texto bíblico em Êxodo 25:8, em que Deus diz: "E farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles." Então veja que esse santuário, que o próprio Senhor Deus chama de santuário, recebe nomes diferentes, tá? Vocês estão ouvindo a brincadeira das maritacas aqui, das jandaias, né? Muito bonito, né? Gostoso. Muito bem, então estamos numa tarde muito boa aqui no Ministério Oásis. Então isso aí, sobre origem você então tem que lembrar, primeiro, significado da palavra e os diversos nomes que o tabernáculo recebeu nas Escrituras. Qual é a origem histórica, né,
de tabernáculo, desse tipo de tenda? Nós temos que lembrar que as tendas faziam parte do dia a dia dos hebreus. Afinal de contas, quando foi estabelecido o tabernáculo no deserto, os hebreus habitavam em tenda, né? Eles habitavam, era a habitação deles, antes do Egito, até antes do Egito. Abraão, Isaac, Jacó e seus filhos habitaram em tendas, eles eram nômades, eles ficavam onde tinha pasto. Acabou o pasto aqui, levavam o seu rebanho, tudo que eles tinham para outro lugar, armavam as tendas de novo, e não era uma tendinha só não, né? Lembra que esses homens eram homens ricos, tinham vários empregados, tinham vários servos, muitos animais, eles armavam em tendas uma verdadeira cidade, não é? Sempre nômades, quer dizer, mudando de tempo em tempo o lugar. Então eles habitavam, e antes do Egito e depois que saiu do Egito, também habitaram em tendas, tá? E daí surge a festa dos tabernáculos. Aqui nós vamos ver uma outra oportunidade, mas que para festejar, para participar dessa festa, eles tinham que sair de casa, montar uma tenda, montar uma barraca e dormir por um período de dias naquela barraca, né? Para lembrar justamente o tempo que eles foram peregrinos no deserto. As tendas também eram usadas por pastores. Então esses pastores que acampavam com as suas famílias, seus empregados, e depois saíam, pastores aqui, pastores de ovelhas, né? Não é pastor de igreja não, pastor de ovelha. Saía para pastorear o seu rebanho, para levá-los aos campos, né? Aí você lê o Salmo 23, você entende, né? Para as águas tranquilas, o pasto verdejante. Então, quando eles faziam isso, eles tinham que acampar com seus animais. Então, eles montavam suas tendas também. Além dos boiadeiros, né? Porque sim, a Bíblia fala de homens que tinham gado, né? Vaca, boi, né? Boiadeiros também usavam, e também exércitos. Toda vez que eles saíam numa campanha militar, eles acampavam e montavam barracas. Isso, aliás, é até hoje, né? Algumas barracas mais modernas, mas sempre em tendas, né? Em barracas. Então nós temos aqui a origem da ideia de tenda. Então, quando Deus resolve montar uma barraca para ele se apresentar no meio do povo, o que Deus está propondo aqui é uma identificação. O Deus vivo de Israel, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, que se revelou a Moisés no Monte Sinai, no topo do Monte Sinai, que se revelou a Israel lá no deserto, Israel aos pés do Monte Sinai, e Deus fala com eles lá do monte, né, com voz estrondosa, e o povo até tremia, diz aí a história bíblica, né? Esse Deus Todo-Poderoso resolve então se identificar com o seu povo e propõe a construção de um tabernáculo, de um santuário no meio do povo, para ser colocado no meio daquela nação, daquele povo no deserto, como uma forma de identificação com eles. Ele não é um Deus que fica longe, né? Transcendente, que está muito longe, não pode chegar perto, não. Ele vai se apresentar, e a Bíblia diz que de dia era uma coluna de nuvem sobre a tenda, e à noite era uma coluna de fogo, né? Ali para mostrar a presença de Deus no meio deles. Então, nós vamos ver com isso, nós vamos ver alguns propósitos da ideia do tabernáculo, né? Propósito porque Deus quis o tabernáculo no meio do seu povo, tá? Primeiro, qual é o primeiro propósito que podemos assinalar aqui? Proporcionar um lugar onde Deus habitasse entre o seu povo. Então é o que eu acabei de dizer. Deus não precisa de tenda, não precisa de barraca, não precisa de tabernáculo. Deus não precisa nem do templo da sua igreja. Mas Deus quer estar no meio do seu povo. Agora, no tempo da graça, depois de recebermos Jesus Cristo, entendermos e aceitarmos Jesus Cristo como o nosso Salvador e Senhor da nossa vida, temos o Espírito Santo de Deus não habitando mais numa tenda, mas em nossa vida. Então nós nos tornamos o tabernáculo de Deus, e Deus permanece no meio do seu povo. Mas naquele momento, naqueles dias,
em que Deus não habitava em uma pessoa específica, né, fazia isso apenas quando houvesse necessidade. Deus queria que o povo entendesse que ele estava no meio deles, habitando com eles. Então, Deus pediu, e aí repete o versículo de Êxodo 25:8, e farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então aqui um primeiro propósito. Um segundo propósito, ser o centro da vida religiosa, moral e social do povo. A razão de ter o tabernáculo ali é que o povo tinha que saber que tinha um lugar onde eles podiam ir para terem o julgamento das suas causas judiciais, morais, sociais. Era ali, no átrio, era ali em frente ao tabernáculo que Moisés recebia o povo. Era ali que o povo procurava ajuda, orientação. Não era só para o sacrificar, mas procurar também os sacerdotes para conversar, para ter orientação da vida religiosa, moral e social. Lá em Números 2:17 diz: então partirá a tenda do encontro com o arraial dos levitas no meio dos arraiais, como acamparem, assim marcharão cada um no seu lugar segundo os seus estandartes. O que está dizendo aqui, a orientação de Deus, é que assim como o tabernáculo ficava no centro do povo, e os arraiais das tribos, né, ficavam em locais específicos ao redor do tabernáculo, na hora que eles tivessem que andar, eles tinham também que andar de acordo com como eles acampavam. O tabernáculo ia no meio, né, desmontado, obviamente, né, e aí depois você vai ver na explicação de cada um dos itens aí, que tudo foi feito para ser desmontado e montado várias vezes, carregados, né? Então ele deveria ser carregado no meio do povo, e conforme eles acampavam, eles deveriam também andar ao redor do tabernáculo. Eles tinham que saber que ali era o centro da vida religiosa, moral e social do povo. Terceiro propósito, representar grandes verdades espirituais que Deus desejava gravar na mente das pessoas. Então o tabernáculo, você deve entender isso para você poder passar para os seus alunos. O tabernáculo, ele nada mais era do que uma representação, um recurso visual de Deus para ensinar o que o povo de Israel precisava aprender sobre algumas verdades espirituais, como Deus guardava o povo, como Deus salva o povo, como Deus está com o seu povo. Há muitos ensinos aí, né? Nós vamos descobrir vários deles durante o nosso curso. Entre as verdades espirituais que ele queria que o povo aprendesse, era sobre a majestade de Deus, a santidade de Deus. Por isso que o tabernáculo é dividido em dois átrios, né? Em dois espaços, o lugar santo e o santo dos santos, ou lugar santíssimo. Eles tinham que aprender que havia santidade, não só de Deus, mas no meio deles, eles tinham também que ser santos. Deus queria que eles aprendessem sobre proximidade, né? Como se aproximar de Deus e como Deus quer se aproximar do seu povo. Então Deus queria ensinar essas verdades. Qual era a forma certa de se aproximar dele? Quando que eles podiam fazer isso, né? Como podiam fazer isso? Então Deus queria que eles aprendessem isso. E eu acho que esse é o último, por fim, preparar os hebreus para receberem a obra sacerdotal de Jesus. Então, tudo no tabernáculo aponta para Jesus. O centro desta edificação é Cristo Jesus. Tudo. O átrio, a forma de cercar o átrio, a porta de acesso ao átrio, o altar do holocausto, a bacia de bronze para se lavar. Você tem um lugar santo com candelabro, mesa de pães, altar de incenso, o altar de ouro para queimar incenso. No lugar santíssimo, né? A arca da aliança, o propiciatório, tudo que tem dentro da arca da aliança. Então, todas essas coisas sempre vão apontar para Jesus. Sempre, né? Então Deus estava preparando
os hebreus, o seu povo, para receber a obra sacerdotal de Jesus Cristo. Lembrando que Deus tem um projeto de salvação para a humanidade, começando lá em Gênesis 3,15, quando Deus disse à serpente que era Satanás, né, que enganou a mulher, que por sua vez envolveu o marido também no primeiro pecado, pecado original. Então está ali em Gênesis 3,15, o que nós chamamos de primeiro evangelho, ou proto-evangelho, o broto do evangelho está ali, quando Deus diz que do descendente da mulher viria um descendente, um homem, que pisaria a cabeça da serpente. Então ali uma alusão como Deus iria reverter todo esse processo de perdição para a salvação de todo aquele que crê no Senhor Jesus, tá certo? Então começa lá. Então tudo que acontece na história de Israel faz parte desse processo de salvação. Então a Arca da Aliança, o tabernáculo, tem esse objetivo de começar a apontar para a vida de Jesus. Então aqui em Hebreus 8, se você vai ensinar sobre o tabernáculo, você tem de ler a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus é a melhor e maior explicação que nós temos no Novo Testamento para o Velho Testamento, que envolve o tabernáculo e todo o trabalho sacerdotal. Tá? E diz ali no texto, em Hebreus 8, temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário, olha só, e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então, repare que aqui o autor da carta aos Hebreus, que nós não sabemos ao certo quem é, ele faz essa relação do tabernáculo no Velho Testamento como um exemplo, apenas como uma exemplificação daquele que é o verdadeiro tabernáculo, que é a verdadeira presença de Deus. Por isso, o Novo Testamento chama Jesus de o Verbo, né? Apóstolo João, o Verbo da vida, né? O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Né? Ou quando Jesus nasce, os anjos o chamam de Emanuel, o Deus conosco. Então, Jesus, ele é o próprio tabernáculo de Deus, né? Onde Deus se manifesta, tá bem? Então, esses são os propósitos. E eu tenho aqui uma explicação geral, de um propósito geral aí, que foi escrito por Paul Hoff, autor do livro O Pentateuco, da editora Vida. Ele diz assim: naquela tenda, referindo-se ao tabernáculo, naquela tenda Deus habitava como rei de seu povo e recebia homenagem de seu culto. Desejava peregrinar com a nação hebraica no deserto, guiá-la em seus caminhos, defendê-la de seus inimigos e conduzi-la ao descanso de uma vida sem peregrinação em Canaã. Então, se a gente olhar para o propósito de Deus, quando ele estabelece o tabernáculo, nós vamos entender que Deus quer estar presente em todas as fases da vida do seu povo, tanto no deserto quanto no repouso da terra de Canaã. E você vai ver na história de Israel, então, a presença do tabernáculo, que depois se transforma no templo construído por Salomão. Tá bom? Então, isso é o que nós precisamos ver hoje na nossa primeira aula, para conseguirmos dar sequência na próxima aula, que conforme nós já vimos aqui, vamos ver lá, onde está? Opa, tá aqui. Olha aí, né? São esses os assuntos que nós vamos tratar. O tabernáculo, quando a gente fala do tabernáculo, parece algo difícil. Eu quero que você desmistifique da sua mente, né, do seu coração, essa ideia que explicar as coisas do Antigo Testamento é algo difícil. Não é. Você tem toda a explicação do Antigo Testamento no Novo Testamento. Eu quero ensinar você a encontrar essa relação entre esses dois testamentos, essas duas maneiras de Deus se revelar ao seu povo. Tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos tratar sobre o átrio,
o altar de holocausto e a pia de bronze. Espero que isso tenha sido um bom momento de estudo para você se preparar para dar aula sobre este assunto. Estude bastante, leia, veja vídeos, converse com pessoas, tenha bom material para você se preparar e ensinar a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe você. Antes de ir embora, eu quero fazer uma oração, porque não orei no começo. Vou orar agora também, agradecendo por esse tempo e pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Afinal de contas, como eu sempre falo, estamos trabalhando com a palavra de Deus. E a palavra de Deus é algo que nós devemos preservar na nossa vida, porque temos um Deus que nos ama, nos abençoa e nos salva. Amém? Vamos orar? Senhor, te damos graças por esta oportunidade de estudarmos um pouco sobre como melhor ensinarmos a tua palavra. Guarda-nos, ó Deus, no ministério de ensino, de ensinar aquilo que o Senhor quer revelar ao teu povo. Obrigado, Senhor, por este privilégio. Pedimos a bênção, Senhor, sobre cada um dos alunos, cada um daqueles que estão vendo esta videoaula, que cresçam no conhecimento e na graça do Senhor. Pedimos a bênção do Senhor e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Deus abençoe você e nos dê a chance de estarmos de novo na próxima quarta, às 20h04, se Deus quiser.